5 phrasal verbs that will help you boost your emails. 5 phrasal verbs que vão te ajudar a melhorar a sua escrita, o seu e-mail, para você colocar nas suas mensagens e se tornar, e começar a arrasar nos seus e-mails. 3, 2, 1. Hello everyone, welcome to Papo de Teacher today. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Teacher de hoje. Eu sou a Teacher Fabi Montanari, eu te ensino como se tornar fluente em inglês para o seu trabalho, mesmo que você seja um completo iniciante. Se você deseja se tornar fluente, se você precisa se tornar fluente para você conquistar melhores posições na sua carreira, melhores oportunidades profissionais, fica aqui com a gente. Vou compartilhar tudo com vocês que você precisa neste momento, tá bom? Primeiro, antes de mais nada, o nosso assunto de hoje são 5 phrasal verbs that will help you boost your emails. 5 phrasal verbs que vão te ajudar a melhorar a sua escrita, o seu e-mail, para você colocar nas suas mensagens e se tornar, e começar a arrasar nos seus e-mails, né? Mas antes de eu falar essa lista que eu separei aqui hoje, por que 5 e não 10 e não 20? Porque eu acho que a gente tem uma capacidade de retenção. Não adianta eu virar aqui um balde de phrasal verbs para você colocar nos seus e-mails todos de uma vez e você não vai ter tempo de processar e organizar isso daí. Sempre oriento meus alunos a fazerem isso pelo menos de 5 em 5, porque mais do que isso vira só uma lista de informação, e lista de informação, sei lá, lista por lista a gente tem um dicionário para fazer isso daí. Então, não é o objetivo simplesmente virar um balde aqui em cima de cada aluno, porque eu sei que isso é muito pouco produtivo. Então, a gente precisa ter um tempo de processar isso daí. Então, assistindo essa aula hoje, qual que é o meu conselho? Você está assistindo essa aula, você quer usar, você vai aprender esses 5 phrasal verbs, você anota, tá? Então, pega seu caderninho, se você não tá com o caderninho ainda, ou abre o computador, se você estiver assistindo pelo YouTube e estiver assistindo no computador, abre um arquivo e vai sempre organizando as suas informações. Eu acho que essa organização ajuda a gente a ter resultados mais rápidos. Então, se você tem pressa, se você precisa aprender e você quer colocar em prática, a primeira coisa, você precisa ter organização. Isso traz um conforto mental para quem está estudando, e é assim que eu costumo orientar os meus alunos. A anotação ela é muito importante. Há pouquíssimos alunos, tem aluno que fala assim, teacher, eu aprendo só de ouvir. Eu acredito que existam pessoas que aprendam só de ouvir, mas ainda assim, uma organização mínima ali vai te ajudar, porque dificilmente na hora que você está escrevendo um e-mail, você vai lembrar, nossa, aquela aula, né? Putz, como foi aquele verbo? Então, aquela anotaçãozinha ali, pontual, vai te ajudar a ganhar muito tempo depois que você assistir essa aula. Faça isso diariamente, tá? Com os seus estudos. Então, você tá nesse projeto de se tornar fluente em inglês pro seu trabalho, tem um mínimo de organização, que isso te poupa tempo de estudo, right? Trust me. Então vamos lá, gente. Antes da gente entrar na parte propriamente dos e-mails, eu vejo que tem muitos alunos que têm uma insegurança, têm receio de escrever um e-mail. Primeira coisa que eu gosto de falar é que um texto bem escrito, ele melhora a sua comunicação. Um texto, uma mensagem bem passada. Tem pessoas que falam muito bem, mas tudo é técnica. Tem pessoas que escrevem bem, é técnica. Eu não acredito nessa questão de que fulano tem talento para escrever. Fulano domina as técnicas para escrever bem. Então, quando eu estou trabalhando com um aluno, estou fazendo correção de exercício, a gente propõe escrita de e-mail ou alguns outros tipos de texto, né, que fazem parte também do processo de se tornar fluente, é muito importante pontuar isso para o aluno. O escrever bem não é resultado de um milagre, assim como o falar bem inglês. A gente não se torna fluente como resultado de um milagre. São sucessivas aplicações de técnica que você vai se tornando melhor à medida que você vai usando isso na prática. Então é isso que a gente tem dentro do programa. Os alunos que fazem o programa, eles têm isso daí de uma maneira bem direcionada, bem estruturada, para ajudar a ganhar tempo. Mas você está aqui assistindo nossa aula aberta aqui, quero te mostrar como você pode fazer isso aí com você. Então, uma coisa que eu sempre falo, um texto bem escrito, e isso inclui uma pontuação bem feita, isso inclui no português, mas inclui acentuação. Em inglês não tem. Olha a grande vantagem de quem aprende inglês. E até recentemente,
Um dos nossos vídeos teve um comentário de um seguidor e ele colocou isso. Para mim, em inglês, parece que as palavras foram jogadas dentro de um liquidificador, aí bateram as palavras e saiu tudo misturado. E eu não entendo nada. Então, eu dei risada quando eu li o comentário, mas tem uma coisa que, se você tem essa percepção também, é uma coisa que eu até discuti com a equipe. Uma pessoa que tem essa percepção reflete, talvez, algumas tentativas de se tornar fluente que não foram bem sucedidas. Então, eu gosto sempre de falar para o aluno que eu gosto de mostrar e explicar por que a gente está fazendo uma determinada proposta. Às vezes o aluno não vê um sentido direto entre uma determinada atividade e o que ele vai usar lá na frente. Só que isso é muito importante como uma das etapas do processo de se tornar fluente. Então, não é que um dia você vai acordar fluente. Nossa, eu acordei fluente hoje. A probabilidade disso acontecer é menor do que a probabilidade de você ganhar a Mega Sena acumulada. Então, a Mega Sena acumulada, se você joga, você tem uma chance, talvez 1 em 1 milhão, não sei quantos milhões aí de apostadores para você ganhar a Mega Sena acumulada e de repente da noite pro dia tua conta aparecer aí cheia de dinheiro. A probabilidade de você se tornar fluente por um golpe de sorte assim é muito menor, tá? É infinitamente menor. Então é muito mais factível você entender o que você precisa fazer para que de fato você escreva um e-mail bem escrito, que você fale inglês bem falado. E tudo isso faz parte de domínio de técnica. Técnica, só isso. Técnica. Então eu quero te mostrar isso daí. Então, um texto bem escrito, se o nosso assunto hoje é writing emails, eu quero te mostrar aqui um texto bem escrito. Ele tem uma comunicação clara, direta. Ele reduz a ambiguidade, probabilidade de ambiguidade da pessoa entender coisa que você não quis dizer. Você precisa se preocupar com isso também. E você diminui ruído na comunicação. Porque se a pessoa entende, se você quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra, você pode melhorar isso daí. Faz parte até de técnica de negociação, tá? Muitos dos problemas causados às vezes com negociação em departamentos, em empresas, em fechar um contrato, por exemplo, às vezes são causados por ruído na comunicação. Que não e se tornou um barulho gigante. Começou como um pequeno ruído por causa de uma mensagem, talvez não tenha ficado tão clara, e se torna um problema tão grande. Então a grande maioria dos problemas de comunicação partem disso daí. Isso vale até para relacionamento pessoal também, né? Às vezes a maneira como a pessoa, a outra parte, entendeu, recebeu a mensagem. Aí tem gente que pode falar assim, mas eu quis dizer tal coisa, eu não tenho culpa se a pessoa não compreendeu. De fato, tem razão quando você fala isso. Só que, o que eu posso fazer para minimizar o risco dessa interpretação errada? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu sempre gosto de orientar o aluno nesse sentido. Você está escrevendo um e-mail. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance para deixar a comunicação mais clara possível? Da maneira mais clara? Ou você está escrevendo de qualquer jeito? Então, uma das coisas muito importantes é, por exemplo, você pegar pessoas que escrevem bem e-mails em inglês e começar a fazer um banco de expressões que são usadas ali. Depois de um tempo, você vai perceber que muitas dessas expressões elas se repetem na maioria das vezes. Então você tem algumas palavras-chave que você vai usar na sua área. Ninguém melhor do que você para entender isso daí, dentro da sua área. Eu me lembro, 20 anos atrás, comecei trabalhando numa multinacional. E, de fato, foi o meu inglês fluente que me permitiu conquistar aquela posição naquele momento. Bem remunerada, numa empresa boa, né? Então eu tinha muitos benefícios ali. Uma coisa que eu sentia no começo, eu era uma menina super jovem, naquela época eu tinha 21, 22 anos, eu tinha que escrever os e-mails. E por eu gostar de escrever, eu acabei meio que assumindo essa função no departamento. Todos os comunicados com os fornecedores da empresa, eu acabava redigindo e meu chefe acabava pedindo pra mim, né? Fabi, escreve esse texto, a gente precisa comunicar tal coisa pros fornecedores. Fabi, vai precisar escrever um e-mail para a matriz ficava nos Estados Unidos. Escreve isso para mim, por favor. Eu escrevia os meus e-mails e às vezes eu escrevi e-mail para ajudar meu chefe. E não tem problema, tá tudo bem com relação a isso. Então, só que eu lembro que eu tinha uma insegurança muito grande naquele momento, porque eu era uma menina nova, eu não dominava a atividade. Talvez eu dominasse o uso da linguagem, mas eu não dominava profundamente. Eu era uma analista júnior, né? Super nova, tinha sido recém-contratada. Depois passei para analista plena, passei para analista sênior, quando eu me desliguei da empresa para abrir a escola. Então, fiquei alguns anos ali trabalhando nisso e era a minha rotina diária,
né? Fazia parte do meu dia a dia escrever textos bem escritos para comunicar as coisas que precisavam ser comunicadas com a área. Então, assim, tem duas coisas que talvez você esteja se deparando. Você seja novo numa área e você não domine a atividade profundamente, e as pessoas com quem você está lidando, você ainda não conhece, então gera uma insegurança nesse sentido. E talvez um agravante aí, talvez o seu inglês ainda não esteja bom o suficiente. Então, como que você pode fazer isso diariamente? É um trabalho que vai te levar um pouco mais de tempo. Ver quem escreve bem textos aí no seu departamento e começar a salvar algumas expressões ali e entender como essas expressões são usadas. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho meio que braçal até, de copiar, salvar, fazer a pesquisa ali, mas isso vai te ajudar. Então faça isso. Isso vai te ajudar demais no seu processo de melhorar a maneira como você escreve. Agora, em termos de técnica, tá? Coisas que eu gosto de colocar para o aluno e eu pontuo isso para o aluno quando ele está escrevendo um texto. É a questão de fazer frases curtas e parágrafos curtos. Não precisa ser um parágrafo de uma ou duas frases só, mas também não precisa ser um parágrafo gigante. Por quê? No momento que a gente está disputando assim, a atenção das pessoas e tem muita informação chegando, a pessoa às vezes trabalha num ambiente remoto, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, está conectada numa reunião, mas está querendo adiantar os e-mails ali que ela precisa, ela está com a atenção sendo disputada. Se o seu texto não estiver o mais claro possível, talvez informações relevantes ali vão ser perdidas, vão passar batido. Então isso é muito importante. Períodos curtos, tá? Frases curtas. Coesos, tá? Então você precisa ter coesão, precisa fazer sentido na cabeça da pessoa que tá lendo. Não é só na sua cabeça. Na cabeça da pessoa que tá lendo precisa fazer sentido. E tem uma palavra em inglês, eu nunca lembro em português, eu falo accuracy, né? O texto precisa ser accurate. Então, é nesse sentido, de você ter essa linha de raciocínio e esse desenvolvimento da ideia que você precisa. Antes de você ter um inglês fluente, um inglês perfeito, a gente precisa ter a capacidade de comunicar a ideia. Então, eu sempre pontuo isso para o aluno. Hoje mesmo, eu estava dando uma aula de job interview para uma aluna. E ela me perguntou, teacher, eu tenho inglês perfeito? Não, você não está com inglês perfeito ainda. Mas você tem a capacidade de comunicar a ideia que você precisa. Para quem vai participar de um processo seletivo em inglês, a capacidade de comunicar a ideia. O que é capacidade de comunicar a ideia? Teacher, mas você não fala inglês, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Quando falta vocabulário, no caso dessa aluna, e vários alunos acontecem isso. Quando falta vocabulário para eu ir direto ao ponto, eu quero dizer isso, mas eu não consigo lembrar a palavra. Eu consigo fazer um contorno e explicar a minha ideia para que eu consiga concluir. Talvez não tenha sido o caminho mais rápido, não tenha sido o caminho mais curto, mas foi o que ela precisou no momento. Quando é uma entrevista, é algo mais rápido, até mais dinâmico. Quando é texto, o aluno que está escrevendo um e-mail, ele tem a vantagem de poder parar e pesquisar. Nossa, eu não lembro tal palavra. Então você tem a vantagem de ir online e buscar essa palavra usando bons dicionários para isso daí. Então, isso é muito importante, tá? Então, essas três coisas eu sempre costumo colocar. Terceira coisa, o que eu faço aqui, mostro a importância dessa técnica para os meus alunos e é o que eu estou usando aqui. Vocês podem ver que de vez em quando eu desvio o olhar, é porque eu tenho as minhas anotações. O que eu preciso falar? Então, nenhum texto bem escrito ou nenhum discurso bem feito é resultado de um acaso ali. Talvez algumas poucas pessoas consigam ter essa incrível habilidade. Eu estou falando de meros mortais, tá? Que querem só desenvolver a técnica. A anotação do que vai ser falado, ela é muito importante para te guiar, para que você consiga manter essa linha de raciocínio. Então, você fazer a anotação em bullets, tá? Em tópicos, is extremely important. This is going to help you. Isso vai te ajudar demais a guiar a mensagem que você quer passar. Então, que mensagem que você quer passar? Um texto, um e-mail, ele precisa ser objetivo. Então, eu sempre falo, o texto que você está escrevendo está respondendo essas 4 questões? O que eu quero falar? Por que eu quero falar isso? Como eu quero falar isso? E prazo. Se eu preciso pedir um prazo para outra parte ou se eu estou me comprometendo a entregar um determinado resultado num determinado prazo. Então são as informações que as pessoas querem quando a gente está trabalhando, é só isso. O que, por que, como, quando. O que, por que, como e quando.
isso vai acontecer? Para as pessoas poderem estar na mesma página. Se você precisa finalizar um projeto, se você depende de outras áreas dentro da empresa, por exemplo, te fornecerem informações ou algum determinado relatório para você avançar na sua atividade. Então, você precisa de um prazo que seja razoável para a outra parte conseguir desempenhar. E, principalmente, inglês é uma língua que é cheia de sorries, excuse me and please. Entenda isso. Não adianta você querer ser tão direto ao ponto que isso vai parecer rude em inglês. O inglês precisa do excuse me, I'm sorry, please. Can you? Então, essas expressões são básicas que você precisa colocar na sua fala e na sua escrita. Agora a gente vai falar, então, das 5 expressões, dos 5 expressions, que vão te ajudar. Então, o que eu quero ensinar aqui nessa aula hoje, depois de todo esse papo que a gente teve aqui, quero te explicar essas 5 expressions. Então, agora anotem. Então, a gente vai fazer um trabalho. Antes de eu escrever aqui pra você, eu quero que você ouça o que eu vou falar e anota. Vamos ver se o seu... é uma espécie de dictation que eu vou fazer aqui. Right? Então, vamos lá. First. Primeiro eu vou ler as 5 frases que eu separei aqui pra vocês. E aí você vai anotar. Write down. Depois a gente vai falar de cada uma delas. 1. The HR team deals with all the interviews. The HR team deals with all the interviews. 2. Who's going to take over your job when you leave? Who's going to take over your job when you leave? 3. Google's plan to buy Amazon fell through. Google's plan to buy Amazon fell through. 4. The meeting had to be postponed. The meeting had to be postponed. E agora uma variação dessa, tá? A mesma for, eu vou mudar só a última frase, o último verbo. The meeting had to be called off. The meeting had to be called off. And 5, last but not least, a última, mas não menos importante. Let's see. He's in charge of the project. He's in charge of the project. Ok? Então, espero que você tenha anotado as 5 frases. Agora eu vou começar a falar de cada uma dessas frases e você vai ver ela escrita aqui na tela. E você confere se o que você escreveu é o que você entendeu. Right? Já é um exercício de listening aqui pra você. The HR team deals with all the interviews. Deals with. Lidar com. Cuidar. Então, the HR team deals with all the interviews. É a equipe de RH que lida com todas as entrevistas, que faz todas as entrevistas. Ok? Number 2. Who's going to take over your job when you leave? Take over. Assumir a sua função, o seu trabalho quando você sair. Pode ser uma saída temporária, pode ser férias, pode ser a saída do emprego definitiva. Right? Então, take over. Next. 3. Google's plan to buy Amazon fell through. Google's plan to buy Amazon fell through. Caiu por terra. Não foi pra frente. A ideia foi abortada, tá? Então, Google's plan to buy Amazon fell through. É do verbo fall through, ok? Fell é o passado de fall. The meeting had to be postponed. A reunião, né, teve que ser adiada. Postponed. Ou called off. Cancelada, tá? Called off. Pode ser também. And last, he is in charge of the project. He's in charge of the project. Ele está
encarregado do projeto, ele é o responsável pelo projeto. To be in charge of, tá? Então essas são algumas expressões que são muito úteis, comunicam bem uma ideia, se as ideias que você precisa comunicar fazem sentido com esses phrasal verbs, eu quero que você coloque em prática, tá? Então, quer fazer uma maneira de praticar? Faz uma frase usando qualquer uma dessas ou todas essas e coloca nos comentários para mim dessa aula. Eu vou corrigir, eu vou te responder e vou eventualmente sugerir alguma coisa que possa ser feita diferente ali. Então, quer praticar? Então, coloca nos comentários e eu vou te ajudar com isso daqui. Right? Essa foi a nossa aula de hoje de 5 phrasal verbs. Se você gostou, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais. Deixa seus comentários. Se você tem alguma dificuldade com relação ao inglês no seu trabalho, comenta comigo que eu vou te responder. Pode ser, inclusive, através de uma aula. Preparar uma aula para você ter esse acesso. E vamos trabalhar nisso daí pra gente... Faz parte da minha missão aqui, ó. Ajudar o maior número de pessoas a terem inglês e nunca mais perderem oportunidades na carreira porque o inglês não tá bom o suficiente ainda. Right? So, bye bye. See you next class.